E aí, aluno do sexto ano, professor Francisco aqui, já para a gente falar sobre os nossos conteúdos do quarto bimestre, já encerrando o ano aí, se Deus quiser, né? Então vamos ver o que nós vamos ter para esse quarto bimestre, tá bom? Olha só, disputas pela posse da Amazônia, a fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Tá? Em vídeos passados já falamos um pouquinho sobre a nossa capital do estado, então vamos aprofundar melhor um pouquinho mais. Olha só, nesse assunto, alguns europeus eles se interessaram pela nossa região, tá bom? Mas também os portugueses eles tiveram uma batalha cruel aí para conquistar esses territórios para Portugal, ou seja, para o Brasil. Então, a Amazônia despertou o interesse de várias nações europeias, tá? Vimos que, além dos portugueses, aí vamos ter os franceses, holandeses e os ingleses, tá? Também estavam interessados nas riquezas, tá? Deixa eu localizar aqui rapidinho. Nas riquezas que esse novo mundo proporcionava. Assim como os portugueses, outros europeus também tentaram vários territórios, né? Um exemplo disso foi a fundação de São Luís. Essa foi fundada pelos franceses em 1612. Esta pequena imagem aqui vai retratar mais ou menos como era a capital do estado do Maranhão naquele período. Tá bom? Vamos lá. Foi a ameaça estrangeira na região que motivou os portugueses a ocuparem o território. Uma das presenças incômodas na região era a dos franceses, que desde o final do século XVI estavam no atual estado do Maranhão. Tá? A presença francesa em São Luís preocupou os portugueses, tá? Já que o território lhes pertencia. Tá bom? Tropas portuguesas foram enviadas para a região com o objetivo de expulsar os franceses. Tá bom? A expulsão ocorreu em 1615. Vamos aqui. Então, como isso, algumas soluções tomadas, entre elas a fundação do Forte do Presépio, ou seja, entre algumas decisões tomadas, foi fundado o Forte do Presépio, tá? Este foi fundado em 12 de janeiro de 1616 por Francisco Caldeira Castelo Branco, que comandou uma expedição com mais de 200 homens, tá? Francisco Caldeira Castelo Branco, ele saiu daquela região do estado do Maranhão, hoje, navegando em rios até chegar a mais ou menos a capital do estado do Pará, hoje Belém. Então ali fundou o Forte do Presépio, tá bom? Vamos aqui. E olha só essas imagens aqui. Essas imagens aqui é do Forte do Presépio, hoje, atual, como ele está, tá bom? Mas quando Francisco Caldeira Castelo Branco chegou na região, o Forte do Presépio, ele era de taipo, tá bom? Palhas, tá? Era mesmo bem rústico. Vamos aqui. Então, olha só. A escolha do local foi à beira do rio Guajará, tá? Uma estratégia para controlar a entrada e a saída de embarcações no Rio das Amazonas. Além disso, o local escolhido já era povoado pelos nativos da região. Assim, facilitou muita relação entre os indígenas e os portugueses, tá bom? Até porque os indígenas conheciam muito bem a região e os portugueses precisavam explorar a região, né? Então, os indígenas deram uma contribuição muito grande. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, vamos aqui. Então, a presença do forte nessa localização também facilitava o escoamento das mercadorias que vinham do interior. Ou seja, olha só, aqui, de acordo com a imagem, você pode perceber que o rio, né, o rio Guajará, ele ficava propício para comercialização naquela época, tá? Vamos ver aqui. Então, olha só, a data de fundação do forte é atualmente comemorado o aniversário da cidade de Belém, tá bom? Vamos aqui, deixa eu ver. Olha só, olha como é que está a capital do estado hoje, Belém. Essa imagem aqui ela vai retratar uma das maiores potências econômicas do Brasil, tá bom? Vamos aqui. Então,
A cidade ela foi crescendo ao redor do forte, tá? E as primeiras ruas, primeiras igrejas e prédios foram construídos durante a década seguinte, com a chegada de novos moradores, tá? Em geral, portugueses e missionários religiosos. Ainda assim, a maioria da população era formada por índios, a principal mão de obra desse período, ou seja, que era a mão de obra escrava desse período. Hoje, se você for na capital do estado do Pará, Belém, você não deixe de você visitar a Cidade Velha, tá? Que ainda vai contar ainda resquícios de uma Belém bem antiga mesmo. Essas imagens aqui elas vão retratar, olha só as características desses prédios, tá? Modelos rústicos, tá bom? Vamos aqui? Então, para hoje é só isso. Espero que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre a fundação da nossa capital, do estado do Pará, tá? E uma boa aula a vocês.